Olá, meus queridos amigos aqui do nosso canal do YouTube, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a professora Letícia Castro, professora aqui da Loja do Concurseiro de Direitos Humanos, de Legislação, de Direito Constitucional. Estamos aqui com um projeto muito bacana para a Polícia Militar do Estado do Tocantins, estado este que já foi minha casa por um breve tempo. Tenho um carinho muito especial por esse lugar, por Palmas e, enfim, pelo estado como um todo. Certo, pessoal? Então estamos aqui com projeto Missão Aprovação para a PM do Tocantins. Trouxe aqui algumas questões de direitos humanos, relacionadas a direitos humanos, da nossa banca, questões recentes, inclusive, de como é que a nossa banca tem cobrado assuntos pertinentes ao nosso conteúdo. Tá certo? Então, bora ver como é que a banca tá cobrando? Olha só. Primeira questão aqui pra gente da FGV 2024, TRF Primeira Região. Questão recentíssima, pessoal. Diversos documentos de origem internacional com preocupação voltada aos direitos humanos previram um direito de vital importância, a liberdade de expressão. Por ela, disse que a pessoa é livre para expor opiniões e fatos. No entanto, com a maior massificação das redes sociais, passou-se a questionar a existência de limites a tal direito. Questão muito bacana mesmo, para trazer diversos debates e discussões em relação a este tema, né? Liberdade de expressão versus redes sociais. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas se utilizam, né, se escoram neste direito para achar que pode cometer até crimes em prol da liberdade de expressão, achando que isso é liberdade de expressão quando não é bem assim. A gente tem que lembrar nas nossas aulas de estudos de direitos humanos que os direitos humanos, eles são relativos, eles não são absolutos. Eles podem sim ser delimitados, ser restringidos. Aquela máxima, né, que você está cansado de ouvir de qualquer professor de direito, que é: o meu direito termina quando o do outro começa. E é isso aqui. Em especial em relação à liberdade de expressão, que é um tema muito em voga, muito atual aqui para os nossos tempos. Tá? Então, bora ver o que a banca acha disso. Quanto ao tema denunciado com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a Constituição Brasileira de 1988, é correto afirmar que, pessoal, é muito difícil uma prova de direitos humanos não vir cobrando a DUDH, tá? A DUD. É possível? Existem provas aí, mas a maioria, as maiores provas de PM no Brasil cobram a DUDH, tá? Então é por isso que a gente trouxe aqui este tema. Letra A. Tanto a Declaração quanto a Constituição promoveram uma abordagem absoluta desse direito fundamental, de modo que é equivocada a ideia de restrição ou limites a ele. Nada podendo ser feito no universo das redes sociais. E aí? Se eu não tivesse dado aquela palhinha antes, tu ia marcar isso aqui? Tu acha realmente que direitos são ilimitados, que eles não podem sofrer restrição? Isso aqui tá errado, tá, pessoal? Rede social, internet não é terra sem lei, tá? Por mais que muitas pessoas achem, tá errado, tá? Liberdade de expressão existe, mas, por exemplo, nossa Constituição veda o anonimato. Por quê? Você tem direito a emitir sua opinião, mas você tem que dar a sua cara a tapa para mostrar o que você acha, o que você está falando, porque caso você cometa um crime, caso você cometa uma injúria, uma difamação, um racismo, um preconceito, em face dessa tua opinião, sabemos quem você é e você vai sofrer as consequências por isso. Tá certo? Por quê? Porque esse direito não é ilimitado. O meu direito, a minha liberdade de expressão, ela não pode ferir outra pessoa. A dignidade de outra pessoa, a existência de outra pessoa. Tá? Então isso aqui tá errado. Eu pararia de ler quando ele falou abordagem absoluta desse direito fundamental, porque nenhum direito é absoluto. Letra B. A declaração previu expressamente o limite ao exercício das liberdades, como a de expressão, e a Constituição contemplou um leque de direitos que precisam ser acomodados como a honra e a imagem das pessoas, o que pode ser um guia para a questão trazida para as redes sociais. Perfeito. Sim, a DUDH ela vem trazendo lá nas partes finais da
da declaração, né, lá no artigo 28, 29 e 30, a questão da delimitação desses direitos. E mesmo durante os artigos em que ela vem falando dos seus direitos, ela vem dizendo que esse direito pode sofrer limitações, mas é claro que essas limitações têm que ser plausíveis, têm que ser limitadas dentro de um ordenamento jurídico, ok? Dentro de um processo legislativo, tudo dentro da lei, tá? O direito, ele é restringível, ele é relativo, mas essa restrição que ocorre nesse direito, ela tem que ser baseada dentro de uma lei, tá? Então, letra B, perfeito. A C fala que a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas tanto a Declaração como a Constituição Brasileira autorizaram a censura para proteção do interesse estatal. Não autorizaram. Errado. Letra D. A declaração previu apenas e tão somente a liberdade de expressão em sentido estrito, não incluindo aí a liberdade de informação, o que foi reproduzido pela Constituição Brasileira, que não tratou das liberdades de informação de imprensa. A gente sabe que tratou sim. Então a única que está correta é a letra B. Pessoal, e é claro que a gente não podia deixar de apresentar para vocês que ainda não nos conhecem, ou que já nos conhecem, está em dúvida se já começa ou não o seu estudo, se vem com a gente novamente ou não, pessoal. Tá muito bacana mesmo o nosso projeto, o nosso curso aqui, nosso material para vocês. Temos aqui o combo, pessoal, cara, por R$420 você tem um combo com o Tropa Imbatível e turmas de exercício com transmissão ao vivo. Você tem aulas, videoaulas que você pode assistir a hora que você quiser, de madrugada, de manhã, de tarde, à noite, e aulas ao vivo ali no horário certinho, no turno da noite. Serão 25 encontros. Claro que elas ficam gravadas por um certo tempo, eu não sei agora dizer por quanto tempo, mas todos os detalhes estão ali no site www.lojadoconcurseiro.com.br. Pessoal, você vai ter acesso a apostila em PDF, videoaula de teoria e exercício, um teste de simulado, revisão final online, além dos 25 encontros ao vivo. Pessoal, aqui é um momento muito bacana que você tem uma troca com o professor. Você tira suas dúvidas na mesma hora, tá? Corre, não perde tempo, tá certo? Vamos seguir, para ver outras questões aqui da nossa FGV. Segunda questão, FGV 2024 ainda na mesmo concurso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 pode ser considerada um marco ético universal e consagra um consenso sobre os diversos valores a serem seguidos pelos estados. Inicialmente foi aprovada por 48 estados, sem nenhum voto contrário. Ocorreram 8 abstenções. Quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, é correto afirmar que: letra A. Prevalece seu caráter restritivo, no sentido de apenas incorporar ao seu texto direitos de segunda dimensão ou geração, considerados aqueles sem os quais o ser humano não desenvolve sua personalidade. Pessoal, tá errado. A declaração, ela tem tanto direitos de primeira quanto de segunda dimensão. Ali no contexto histórico, eram os direitos que estavam ali em alta, que estavam já tinha várias cartas, vários documentos salvaguardando, protegendo esses direitos. Mas é claro que esses direitos, esses documentos, eram meramente a nível local, para determinados grupos sociais, não eram para todos. A declaração veio expandir para todo mundo no mundo, tá? O que não é tratado na declaração são os direitos de terceira geração, tá? Somente primeira e segunda. B. Caracteriza-se principalmente pela particularidade na medida que, subscrita apenas por países da Europa Ocidental e Américas, prevaleceu a proteção a pessoas brancas, cristãs e do sexo masculino. Tu vai ler isso aqui em uma prova de direitos humanos e tu vai marcar certo. Errado, pessoal. Declaração Universal dos Direitos Humanos. É para todos os humanos da face da Terra. Ah, professora, mas lá no país tal, na faixa tal, tem várias... não tem direitos humanos ali. Porque eles não pensam como a gente? Peraí, pessoal, tem sim. Os direitos ali podem estar sendo violados. Mas aquelas pessoas que estão naquele país ali que a gente sabe que é bastante controverso para a gente, no Ocidente, por exemplo, também cabe a eles os direitos humanos. Por quê? Porque os direitos humanos são para todos os seres humanos. Basta que sejamos humanos para nós já sermos protegidos
por esses direitos, tá certo? Então não tem nada a ver pensar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é somente para pessoas brancas, cristãs e do sexo masculino. Anteriormente a ela, pode ser que os documentos que eu falei ainda há pouco tratassem somente para essas pessoas. E as outras ficassem de fora. Mas com a declaração, não. Englobou todo mundo. Letra C. É marcante a divisibilidade dos direitos, posto ter sido uma opção estratégica cuidar dos direitos tidos como civis e políticos, sem conjugação com os econômicos, sociais e culturais, que necessitariam de um atuar positivo do Estado. Eu grifei aqui porque eu ia parar de ler bem aí na prova. Os direitos humanos são indivisíveis. Não tem essa questão de divisibilidade. É indivisibilidade dos direitos humanos. Eles possuem a mesma proteção jurídica. Eles estão no mesmo patamar. Não tem hierarquia entre esses direitos. Tá? Errado. Tem sim tanto direitos de primeira quanto de segunda geração na declaração. Perfeito? E letra D. Categoriza-se como uma resolução adotada pela Assembleia das Nações Unidas, cujo preâmbulo externa o propósito de promover o reconhecimento universal dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Perfeito. Pessoal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma resolução da ONU. Não é um tratado, não é um pacto, não é uma convenção, não é um acordo bilateral. Não existe ali estados partes da declaração. Não. É uma resolução aprovada pela Assembleia da ONU. Ok? Tô falando isso porque tem questão que cobra e tem gente que ainda cai nisso. Não vai ser o seu caso, tá? E não se qualifica como uma interpretação da expressão direitos humanos presente na Carta da ONU, significando, portanto, uma ausência de relação entre a Carta e a Declaração. Nada a ver. Carta da ONU é a carta que criou propriamente a existência da ONU. Terceira, FGV, outro concurso aqui, TRF, não, TRF Primeira Região, mesmo concurso. Pessoal, uma questão recentíssima aqui pra gente. Sobre o conceito de direitos humanos, suas características e seus marcos documentais, é correto afirmar que, letra A, ainda na pegada da declaração. Direitos humanos são aqueles previstos na Constituição e na legislação. Eu pararia bem aí também. Enquanto direitos fundamentais são aqueles estabelecidos em convenções e tratados internacionais. Na verdade, é o contrário, tá? Direitos humanos são aqueles estabelecidos em convenções e tratados internacionais. Já direitos fundamentais são aqueles previstos em uma Constituição, tá? Direitos humanos é em âmbito internacional e direitos fundamentais em âmbito nacional, tá? São direitos ali que são constitucionalizados. Perfeito? Ah, mas é a mesma coisa, direito à vida e direito à vida. Sim, mas o âmbito de positivação deles são diferentes, tá? E as bancas ainda cobram isso. B. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe tortura, tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo nos casos de terrorismo e necessidade de investigação para proteção da coletividade. E aí? Salvo? Não tem isso, pessoal. Falou em tortura, é proibido e ponto. Ah, falei pra vocês que direitos humanos, direitos como todos, não são absolutos. Temos exceções? Temos. Tá aqui uma delas. A proibição à tortura e a proibição à escravidão são absolutas. Não tem nada na face desta terra que torne lícito, legal, legítimo você torturar alguém ou você escravizar alguém. Não tem exceção nenhuma. Não importa o que a banca venha trazendo pra gente. Floreando, mas é terrorismo. Mas não. Não importa. Porque a pessoa que está sendo torturada, ela prefere morrer do que continuar viva sendo torturada. Então a pessoa que está sendo torturada, ela vai te falar o que você quiser. Pra que tu pare de torturar ela. Pesada, né? Então é por isso que é absoluta essa proibição. De resto, pode ser relativizado. Aqui, artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
C. A declaração foi elaborada após o advento da Revolução Francesa em 1789, passando a servir de referência para a declaração de direitos nas sociedades ocidentais. Errado. A declaração surgiu após a Segunda Guerra Mundial, em 1948. Tá? Errado aqui. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais e não às leis complementares, tá? Aqui, artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Então, tu vê que numa prova de direitos humanos, a FGV tem mesclado, tem conjugado ali direitos humanos e constitucional. Então, é muito importante você estar atento a isso, principalmente o artigo 5º. Em relação aos direitos humanos, o artigo 5º é quase que uma cópia ali da declaração, em muitos incisos, tá? Parágrafo 3º do artigo 5º vem trazendo isso, tá? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais e não leis complementares. Portanto, letra E. A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante que todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em todos e outros países, salvo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Artigo 14 vem trazendo exatamente isto aqui. Em relação à declaração, é desse jeitinho que as bancas costumam cobrar. Ou ela vem cobrando, na verdade é massacrante, né? A maioria das questões vem cobrando literalidade da declaração. Mas a nossa banca aqui tem cobrado mais coisa. Então, a gente tem que se atentar também à parte teórica, o contexto histórico da declaração. 4ª questão. FGV, Câmara dos Deputados, já que já é outro concurso. A DUD foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU há 75 anos e delineia proteção universal dos direitos humanos básicos. Sobre este marco normativo, assinale a afirmativa correta. Letra A. A DUD tem observância obrigatória pelos Estados signatários, determinando nos seus dispositivos as sanções aplicáveis no caso de seu descumprimento. Pessoal, mais uma vez, a declaração não é um pacto, não é um tratado, não é uma convenção. Não existe Estados signatários. Porque não é uma convenção, não é um pacto, não é um tratado, é uma resolução. E por essa uma resolução, não tem como, descumprir, vai ter sanção. Não. A gente sabe que, em relação à declaração, ela foi tão bem aceita, tão bem recepcionada pelo mundo, em que, materialmente falando, ela se tornou vinculante. É visto com maus olhos pela comunidade internacional aqueles países que não seguem a declaração. Mas, formalmente falando, ela não vincula ninguém, porque ela não é um acordo bilateral, não é um tratado, tá? B, tudo isso, pessoal, a gente vai explicando bem detalhadamente na nossa aula do nosso curso. Mas aqui é isso, tá? É uma resolução, não tem estados membros na declaração, por isso não tem sanções por seu descumprimento, porque formalmente falando, ela não tem esse poder para, em caso de descumprimento, vai ter sanção. Diferentemente de pactos, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Ali tem sanções em caso de descumprimento. Por quê? Porque tem estados signatários. Ali os países assinam e concordam em se submeter a esse pacto. Ok? Letra B. A DUD apresenta ideais e princípios que norteiam os instrumentos internacionais subsequentes, além de inspirar constituições e normas infraconstitucionais de diversos estados-partes. É isso, perfeito. A declaração serviu como norte para vários países no mundo para criar as suas respectivas constituições e outras leis por aí, tá? A C fala que a DUD é considerada um tratado. Não é considerada um tratado, é uma resolução.
B. A declaração, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus 2 protocolos opcionais, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu protocolo opcional, formam a chamada Carta Interamericana dos Direitos Humanos. Pessoal, existem 2 sistemas de direitos humanos internacional. Temos o sistema global, que é encabeçado, liderado, digamos assim, pela ONU, e temos os sistemas ali regionais. Temos o sistema interamericano, temos o sistema europeu, temos o sistema africano, certo? Interamericano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela está dentro do sistema global dos direitos, de proteção dos direitos humanos, e não dentro do sistema interamericano dos direitos humanos. Portanto, a declaração e esses 2 pactos formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos e não interamericana. Ok? Então, por isso está errada. E a letra E fala da Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos, além da Convenção Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, revogaram as normas da DUD. Vão revogar o quê? Se não tem formalmente falando, não vincula ninguém ali. Não tem que falar, pessoal. O PIDCP, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, eles vieram, na verdade, para trazer essa questão vinculante aos Estados, para trazer obrigatoriedade para os direitos que a declaração vem trazendo. Por quê? Porque quando a declaração ela foi proclamada, quando ela surgiu, diversos estados ficaram com o pé atrás em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais. Tá certo? Então, por isso que houve o surgimento desses 2 pactos posteriormente. Para trazer firmeza internacional, para trazer, de fato, obrigatoriedade para esses estados que adentrarem a esses pactos, a essas convenções. Ok? Mas não revogou. Não. Tá lá, bonitinha. Quinta, FGV 2023, PM de São Paulo. Acerca da DUD, analise a afirmativa a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes, vedando-se a prática da poligamia. Não fala nada disso. Da poligamia não fala. Tá aqui. Artigo 16, parágrafo 2º. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. Ponto. Acabou. Poligamia, o que tem a ver? Cada país que lide com isso. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta a pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Perfeito. Artigo 11, parágrafo 2º fala exatamente isso aqui. Tá? É muito importante que a gente tenha intimidade com a declaração. E, pessoal, ela é muito pequena, são só 30 artigos. E, por fim, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, salvo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Perfeito, já vimos aqui também o artigo 14 fala isso aqui. Portanto, letra B, F, falso, verdadeiro e verdadeiro. A maioria das questões em relação à declaração caem dessa forma, tá certo? A literalidade dos artigos. Mas é interessante a gente ver, a gente acabou de ver aqui, que a FGV também está cobrando dessa forma, mas também o contexto histórico, o que é que a declaração ela quer, qual é se ela é um tratado, se ela é uma resolução, tá? Então, é muito importante a gente saber como é que a nossa banca também cobra. Pessoal, em relação aos nossos cursos, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem no nosso site ou no nosso WhatsApp, que é 91, DDD 91, 984224238. Pessoal, não perca, tá muito bacana mesmo o nosso produto. Pessoal, trouxe 5 questões aqui recentes na nossa banca em relação à declaração. Espero que você tenha gostado desse encontro, tenha gostado de ver como é que a banca tem cobrado e espero que tenha gostado também do meu bate-papo aqui com você. Te aguardo no nosso curso, tá certo? E até um próximo encontro.